Esse curso não se trata da linguagem Java, né? Se trata de paradigmas e de foco mais na orientação objeto. Mas é interessante a gente ver alguns recursos mais recentes do Java, né? Então tem alguns recursos que apareceram no Java 14, que eu quero ver se comento com vocês aí, talvez na sexta-feira. Mas hoje eu queria dar destaque, hoje amanhã, né? Hoje quarta, eu queria dar destaque maior sobre a questão do Java funcional. Foi comentado, eu acho que algum momento atrás, a gente comentou brevemente, né, mas eu acho que foi muito rápido, né? Não lembro, nem lembro direito o tempo que a gente trabalhou nisso, mas foi algo bastante rápido que a gente falou um pouquinho sobre essas características do Java aqui. Provavelmente vocês não devem lembrar, né, desses conceitos, por exemplo, não sei se eu cheguei a falar com vocês sobre interfaces funcionais. Alguém sabe o que seria uma interface funcional? Não lembro se eu falei sobre isso. Não, né? E expressão lambda, no contexto do Java, notação lambda, talvez. Vocês lembram o que significa notação lambda aqui no contexto do Java, pessoal? Ninguém lembra? Acho que isso eu comentei, né? Tem aquela notação, né? Uma notação mais simples da gente poder escrever. Mas vamos começar por partes aqui, para a gente chegar no lambda expression, né? Vamos tentar só entender bem, porque aqui temos uma questão, né? Que como trazer alguns conceitos, né, da programação funcional, né, para o Java, né? Então, como trazer os conceitos de programação funcional para o Java? Então, quando a gente pensa em programação funcional, Faustino, é por aí, mas não definir, mas talvez implementar, não sei. Vamos ver melhor essa questão da interface funcional aqui. Mas o ponto aqui é como trazer os conceitos de programação funcional para o Java. E se a gente relembrar o foco, né, assim, os pontos principais sobre programação funcional, talvez assim, quando a gente fala de programação funcional, a gente está pensando em dados imutáveis, comandos e efeitos colaterais. Então, num paradigma funcional, o paradigma funcional é um paradigma declarativo, né? Então, quando a gente programa de forma declarativa, não é mais aquele conceito imperativo, não tem aquela ideia de passo 1, passo 2, passo 3. Né? A gente está falando de declarações. E no contexto do paradigma funcional, essas declarações seriam funções e expressões. Nada além de funções e expressões. Então, esse é um aspecto um pouco mais difícil de ser implementado em 100%, né? Porque no final das contas, a gente espera que o programa tenha um efeito colateral. A gente espera que o programa tenha uma parte de interface com o usuário. Então, eu quero que esse programa ele gere uma saída. Eu quero que esse programa consiga ler alguma entrada do usuário. Né? Então, a gente não consegue evitar 100% os comandos e efeitos colaterais, mas podemos isolar. Né? Então, pelo menos, podemos isolar os efeitos colaterais das funções puras. Né? O que tem funções puras no texto de programação funcional? São funções puras. Alguém? Seriam aquelas
Funções que o resultado dela só depende da entrada, professor? William, desculpa, falhou aqui. Repete, fazendo favor. As funções puras são aquelas cujo resultado só depende da entrada? Isso. Seria a ideia de funções matemáticas, né? Acaba que na computação, como a gente já passou a usar o conceito de funções para as rotinas, né? De modo geral, a gente chama o printf de função, né? Tem várias coisas que a gente chama de função. Quando a gente fala de funções puras, são essas funções naquele contexto matemático. Então, ela não está lendo nada externo às entradas. Então, você consegue prever exatamente se a função, se você entrou com 2 e saiu 4, toda vez que você entrar com 2 vai sair 4, porque ela só depende dos parâmetros de entrada. Ela não vai ler do usuário nenhuma informação, ela não vai usar variáveis globais, ela não vai ler da rede alguma coisa. Então, ela só está dependendo só dos parâmetros de entrada. Então, a gente consegue prever exatamente, né? Depois que você testou, funcionou para aquele dado de entrada, saiu o valor esperado, não vai acontecer de algum outro momento ele retornar um outro valor não esperado para aquela entrada, né? Para aquela entrada. Então, linguagens como Haskell, por exemplo, tem uma restrição bastante grande, né? Então, ela acaba forçando a gente não misturar funções puras com coisas que têm efeito colateral, né? Eles chamam de estados. Mas um outro aspecto, né, importante do paradigma funcional é foco nas funções, né? E aqui, quando a gente fala foco nas funções, poder trabalhar com criar funções de alta ordem, por exemplo, né? Então, a gente podemos criar funções de alta ordem que recebem outras funções de alta ordem, né? Então, funções de alta ordem são essas funções que podem receber ou retornar outras funções. Quais são as 3 funções de alta ordem mais comuns usadas aí no map, né? Map, filter, reduce, né? Normalmente. Então, são exemplos de funções de alta ordem. Então, para trabalhar com funções de alta ordem, essas linguagens precisam tratar as funções como valor de primeira classe. Beleza, então, linguagens como Python, JavaScript, são linguagens imperativas, em Lua, porém essas linguagens, né, até pela facilidade por ser linguagens dinâmicas e interpretadas, elas sempre deram suporte a funções, as funções sempre foram tratadas, né, como valores de primeira classe. Então, nessas linguagens, permitir essa programação com foco nas funções é mais fácil. O que aconteceu com o JavaScript mais recente foi melhorar, né, a sintaxe para descrever, por exemplo, funções anônimas, né? São aquelas funções, como função é um valor, você pode passá-la diretamente para outra função, sem estar associando ela a uma variável primeiro, ou um identificador. Mas como trazer esses conceitos para o Java, que é uma linguagem que, quando foi desenvolvida, a preocupação dela era ser uma linguagem puramente orientada a objeto, né? Talvez alguns questionariam isso, mas o Java não foi criado para ser híbrido. Foi projetada para ser uma linguagem híbrida. Inclusive, ele criticava, né? Então, assim, uma das críticas, né, do projeto do Java era com relação à linguagem C++, que era uma linguagem híbrida. Então, você podia declarar funções fora de classes. No Java, não. No Java, você tem que definir classes e métodos. Você não tem funções fora de classe. Então, como a gente suportar esse paradigma funcional numa linguagem que você é sempre obrigado a criar classes? Você não consegue criar uma função fora de uma classe. Então,
como que foi surgindo essa ideia do paradigma funcional aqui dentro, aqui, né? Como é que eles conseguiram trazer essa ideia aqui? Então, a gente sempre teve, por exemplo, a possibilidade de criar interfaces, né? Então, posso criar uma interface aqui, sei lá, chamar ela de função. Essa é uma interface chamada função, né? Eu vou colocar ela aqui, sei lá, int. Vou criar aqui um método, aplica int x. Então, essa aqui é uma interface qualquer, tem um método aqui abstrato, né? E aí eu poderia, né, aqui do lado eu poderia agora, por exemplo, criar uma classe chamada, sei lá, dobro. Essa classe, ela vai implementar, eu vou colocar só assim por enquanto, vou botar aqui, implements função. Se ela implementa uma função, por exemplo, né, eu poderia agora, eu sou obrigado, né, a implementar, né, se ela tem como objetivo não ser abstrata, eu preciso implementar o que tem dentro. Eu vou implementar aqui, dizendo que é 2 vezes x. Ok? Então, eu tenho aqui uma classe que implementa uma função. Aqui na minha aplicação principal, por exemplo, eu poderia agora criar um objeto do tipo dobro, né? É igual a new dobro. E agora eu posso, né, usar, né, aquela função lá, por exemplo, a d result d ponto aplica, sei lá, 10. Ok? Eu vou dar o run aqui. Beleza. Esse objeto, dobro, né, ele é uma classe, né? Ele é de uma classe, essa classe dobro, ela implementa uma interface que eu chamei de função, né? Então, aqui no tipo dela, é perfeitamente aceito eu dizer que ela é uma função. Observe que esse nome aqui, pessoal, é um nome qualquer. Eu podia ter dado qualquer outro nome aqui. Chamando de função aqui. New dobro, aplica, aí ele tem o valor 10. Eu vou criar uma outra aqui agora, né? New class, chamar de triplo. E essa triplo, ela implementa também a função. Se ela implementa a função, eu preciso adquirir os métodos, implementar aqui, né? Os métodos que não foram implementados ainda. E eu vou retornar 3 vezes x aqui. Então, tem agora duas implementações de função, né? E agora, por exemplo, como D, eu posso, em outro momento, falar, agora D recebe uma nova instância, new triplo. E vou aplicar agora o 10, né? Então, para essa parte aqui, a gente está usando a ideia de polimorfismo, né? Vocês veem que esse se aplica, aqui, nesse momento, ele está associado a uma instância de uma classe do tipo dobro. Na linha 11, né, ele já está associado a um objeto da classe do triplo, né? E aí a gente, mas como todas elas implementam a interface aplica, eu posso usar o método aplica sem problemas, né? Porém, pessoal, vocês concordam comigo que o código aqui é muito simples, né? O código aqui nessa implementação aqui, ele é muito simples. Então, talvez eu não precise criar, né? Talvez eu não vou ficar usando, tem várias partes do meu programa, então talvez eu não precise criar uma classe dobro, de fato. Uma classe triplo, de fato. Então, se eu quisesse criar agora, sei lá, quadrado, né? Uma que retorna o quadrado.
sem ter que criar uma nova classe. Qual o conceito que eu posso usar aqui, pessoal, para poder instanciar um objeto que implementa essa interface função sem ter que criar uma classe? Vocês lembram o termo que eu usei enquanto passado? É uma instância anônima, né, professor? Uma classe anônima. Isso, uma classe anônima. Por que é uma classe anônima, né, pessoal? Por exemplo, aqui, olha, eu estou criando... eu tenho, por exemplo, aqui já tem uma variável, né? Por exemplo, eu estou associado esse objeto, não é um objeto anônimo, estou usando aqui, ó, d.aplica 10. Eu posso trabalhar com objetos anônimos, né? Por exemplo, eu poderia simplesmente chegar aqui e falar, olha, eu quero, sei lá, o dobro, new, dobro, né? Ponto, aplica 10. Então, isso aqui seria uma ideia de um objeto anônimo, né? Então, nessa linha 13, eu não tive que associar esse objeto a nenhuma variável, a nenhum identificador. Eu simplesmente peguei o objeto, instanciei o objeto, e da instância desse objeto, eu já executei um método. Só que o Java, ele permite uma outra coisa que é chamada de classe anônima. As classes função em dobro, né, eu criei classes para isso. Mas eu poderia passar, por exemplo, aqui, a interface, a função é uma interface, né? Então eu não posso instanciar um objeto do tipo função. Ela não tem implementação. Ela é uma interface, né? Então ela tem métodos abstratos ali. Mas se eu coloco aqui o abre e fecha chaves, ele entende que isso aqui é uma classe anônima, né? Que eu estou aqui nesse momento definindo, né, os métodos que não foram implementados lá na interface, né, os métodos abstratos. Então aqui eu posso, por exemplo, falar, eu retorna x vezes x. Só que aqui, né, depois, né, isso aqui eu estou só instanciando um objeto, né? Eu vou jogar para o lado de fora aqui uma coisa, só para não ficar tão estranho. Static, imprime. Então, esse método aqui, ele vai receber quem? Ele vai receber uma função. O que ele faz? Sys out f ponto aplica. Ele vai receber, além da função, um parâmetro aqui, um int x. Void, né? Void imprime. Então aqui eu farei o quê? Imprime B10. Imprime D10, né? Observe que, olha, a chamada é a mesma, né? Aqui que essa ideia do polimorfismo. A chamada é a mesma, só que aqui ele vai ter um comportamento diferente daqui. Porque a instância em tempo de execução é diferente, né? E eu poderia passar, por exemplo, imprime, também aqui imprime. Vou passando em um dobro. O valor 10 aqui também. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o imprime, para não ter que chamar o método ali em cascata, ficaria mais estranho. Então, eu estou passando aqui, imprime o objeto função, e eu vou passar aqui o 10 também, para a gente ver os valores diferentes a cada execução aí. Então, nesse último caso, né, que é o quadrado aqui, né, 10 vezes 10, 100. Mas, aí o que eles fizeram a partir do Java 8, né? Então, já em várias partes do Java, na biblioteca do Java, a gente tinha coisas desse tipo.
por exemplo, no Swing, né? Então, quando você queria passar uma ação, né, para algum evento, a gente, por exemplo, no caso do Bottom, né, tinha aquele Action Listening, que você passava e era algo desse tipo. Para trabalhar com threads também, você passava lá um método, né, um objeto, né, tinha que passar um objeto, e aí normalmente era, ou você criava uma classe, implementava aquela interface, depois passava um objeto daquela classe, ou você passava uma classe anônima. A ideia, né, de Lambda Expression foi o seguinte: já que isso aqui é sempre uma coisa bem verbosa, né? Observe que sem o Eclipse, sem uma ideia para me ajudar aqui, né, eu tenho que lembrar, por exemplo, eu vou passar aqui quem? É uma função, qual método que eu estou implementando? Eu aplica, qual a assinatura dele, int. Então tem bastante informação que eu preciso aqui saber. Só que eu posso usar agora Lambda Annotation, né, que não é uma função, mas é uma sintaxe que permite eu implementar exatamente aqui. Tem que mudar a versão do Java no Eclipse, professor. Será que eu estou com Java? Eu acho que por padrão ele trouxe aí 1.5. Aí Hum, você vai ali no build path, ah, acho que é o quarto. Aí ali em libraries, você tá com cinco. remove esse daí. Hum, na hora que eu criei lá, deve ter criado. Remove Aí você vai adicionar o. jars. Não, é o add library. Aí A Java. JRS System Library. Aí tem que pegar aí uma alternate. Será que ele aparece aqui? Teria que ter uma. Essa daí é qual? Eu tenho aqui o Java 17 aqui. Deixa eu ver, acho que aqui talvez eu já consigo pegar aqui 17, né? Ah, boa, boa. Aí só ver também ali, ó, se lá no Java Compile ele está setado para Java 17. Ah, já Acho que foi. já muda já. Beleza. Então aqui já está. O padrão acho que está sempre escolhendo o 15, né? O 5. 1.5, né? Que agora virou 15, sei lá. O Java nunca chegou no 2, né? Acho que nunca vai, e agora nunca mais vai chegar no 2, né? Porque não Não, faz mais do sentido. 1.5 foi para o 6. Vai ficar confuso. Imagina o cara tá lá no Java 15, 18, 19, agora é 2. Então, aqui, pessoal, observe que isso aqui é exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui em cima. É tanto que a gente poderia, por exemplo, se a gente quisesse passar isso, função f igual a ou que ele passar para aquele próprio D lá, né? O D que está lá em cima. D é igual a. E agora eu passo o D aqui. Então, ao invés agora de ficar criando uma classe ou usando classes anônimas com um monte de informações aqui, a gente pode simplesmente usar agora essa notação, né? E aí realmente ela ficou bem mais fácil, né? E o mais importante aqui, pessoal, é para poder usar numa outra, né, biblioteca, né, que foi criada aí, que é o Stream, porque sem isso aqui a Stream seria impraticável, ficaria horrível a gente trabalhar com a Stream, mesmo com as vantagens dela, porque o código ficaria horrível usando classes anônimas. Então, eles deram suporte, né, a essa notação aqui, mas entendam, pessoal, que isso aqui não é exatamente aquele arrow function lá do Java, do JavaScript, por exemplo.
Desculpa, professor, só para ver se eu entendi direito. Essa anotação aí é igual a anotação da classe anônima, é isso? É? Tipo, fazendo computacionalmente, no caso, da linguagem. Mas eu acho que ele caiu. Tá caindo. Vou me tirar aqui. Agora tem um monte de eu aqui, né? Caiu aqui. Eu vou só ver se eu me tiro aqui. Remover. Tá dando um bug aqui no Chrome. Eu acho que. Jean Anderson, você estava perguntando alguma coisa, né? Comentando alguma coisa? Não, eu só estava com dúvida, porque o senhor falou que é uma anotação, né? Aí, como é uma anotação, significa que é que nem aquela questão do itereito, é só uma redução, é a mesma coisa que está ali escrita, é? Isso, é a mesma coisa. Quero destacar isso, assim, para não falar que isso aqui é uma função. No estrito senso, isso aqui não é uma função. Né? Esse D, né, quando eu passo aqui, isso aqui continua sendo um objeto, né, do tipo função. Né? E, por exemplo, se eu quisesse. Aqui esse imprime está escondendo um pouco aquela questão do aplica, né? Mas para poder manipular esse cara, ele não é uma função. Eu não posso chegar aqui D e aplicar o 10. Fazer isso também, pessoal, não significaria que ele não deixaria de ter uma função, porque a linguagem Scala, ela faz exatamente isso. Só que a linguagem Scala, talvez o Java daqui a um tempo já faça isso também. Quando ele vê que esse objeto é um objeto, tipo um objeto funcional, aí, implementa a interface funcional, e ele sabe que só tem um método lá dentro, né, ele sabe que isso aqui eu estou aplicando para aquele método. Mas aqui, por enquanto, no Java, eu teria que chamar o método aplica. Então, esse dele é um objeto, né, do tipo função ali, né, e aí, quando eu usei essa anotação está dizendo só, ele está implementando isso aqui. Então, por debaixo dos panos, né, ele está. Isso aqui a gente chama de syntax sugar. Né? Dentro do interpretador do Java, né, essa máquina virtual do Java, ele não precisou incluir nada, é só uma questão sintática mesmo. Então, na hora que o compilador está recebendo essa linguagem aqui, ele vai instanciar, né, um objeto, né, usando classes anônimas, com essa implementação aqui na única função que tem. Então, é importante, né, por exemplo, que essa minha interface funcional aplica 2, por exemplo. Eu vou fazer um aqui que recebe 2 valores. Para poder utilizar interfaces funcionais, por exemplo, aqui está ok. Para interface não tem problema nenhum. Né? Você está transmitindo? Ixi, não estou, né? Depois que caiu, aí... Então, vocês vão ver o que eu estava falando aqui, né? Então, o que eu estava mostrando aqui, pessoal, é o seguinte, né? Que isso aqui é só uma anotação porque eu preciso... Isso aqui, na verdade, esse D, ele é um objeto, né? Do tipo função. Para poder executar, eu teria que fazer d.aplica. Ele não é uma função, de fato. Igual lá no JavaScript, né? Que a gente simplesmente faz D, recebe 10. Ele é um objeto e eu estou chamando aqui o método aplica. Agora, o que eu fiz aqui? Aqui em função eu criei um novo método chamado aplica2, que recebe 2 parâmetros de entrada. Então, agora minha interface função, ela tem 2 métodos abstratos. Se ela tem 2 métodos abstratos, eu não consigo mais usar, por exemplo, a notação lambda. Porque a notação lambda só funciona quando só tem um método abstrato. Então, ele sabe exatamente que
aquilo que eu estou escrevendo ali está implementando um único método abstrato que tem. Se tiver 2 métodos abstratos, aí já não funciona mais. Para a interface, está ok, né? Mas ela já deixou de ser uma interface funcional. Ela não é mais uma interface funcional porque ela tem 2 métodos abstratos aqui. A não ser que, né, a gente usa o default, né? O default da parte do Java 8, né, permite você definir um comportamento para aquele método. Então, é como se ele deixasse de ser abstrato. Então, sei lá, return, aplica X. Então, se eu não implementar esse aplica 2, né, o que vai acontecer é que o aplica 2 pega o primeiro argumento, né, e aplica o valor nele, usando essa outra função aqui. Então, agora, ele não é mais abstrato. Então, a minha lambda notation volta a funcionar perfeitamente. Tudo bem, pessoal? Entenderam que a ideia de expressão lambda, né, aqui, com syntax sugar, é uma notação que facilita a gente definir classes anônimas, assumindo que quem está recebendo espera uma interface funcional, uma interface que tem apenas um único método. Ok? Tudo bem, pessoal? Com relação à sintaxe, o conceito de interface funcional. Só que eu criei ali uma interface ali, né? Eu criei uma interface ali, chamei de função. Né? Porém, né, o Java ele já possui várias interfaces funcionais. E são funções que são, em geral, né, acho que todas, são todas genéricas. Né? Ou seja, genérica não no sentido de funcionar para qualquer coisa. Né? Generic, ela foi definida, por exemplo, existe a function. Né? Então, essa brincadeira que eu fiz ali, da função, eu não precisaria de criar aquilo. Então, por exemplo, vamos voltar lá no meu código. Aqui, por exemplo, se eu quisesse... eu quero implementar... Vou jogar fora essa função aqui. Né? Essa dobra aqui, por exemplo, ela poderia estar implementando um tal de function. Essa function, né, ela já tem lá, por exemplo, o método apply. Só que eu vou implementar a function para quê? Para int, né? Return, por exemplo, 2 vezes x. É integer, né? Só que ela é duas coisas, né? Integer, ela recebe, ela tem um tipo de entrada, né, e um tipo de saída, porque a função ela pode receber um valor de um tipo, retornar um valor de outro tipo, né? Então, aqui, na hora que eu vou implementar, eu tenho que dizer, olha, é de integer para integer, essa é a minha função. Eu vou apagar a tripla aqui, só para a gente não perder muito tempo com isso, e mostrar para vocês que eu poderia aqui, agora, ela não é uma função, mas ela é um function de integer para integer. Lá no meu imprime, eu não vou receber mais função, eu vou receber um function, também genérico aqui, né?
RT. Tem que importar o function, né? O tipo que é R, né? Qual que é a ordem lá? Acho que é a ordem aqui que eu fiz certo. Aqui é porque eu botei integer, né? A ordem, primeiro, tem que olhar aqui. O segundo primeiro, é o retorno, professor. O segundo, por isso que até botou R, né? Return, né? O segundo é o return, o tipo do resultado, e o T é o tipo de entrada. Certo, Então vou botar aqui. Qual ele? E como eu recebo um parâmetro ali também. Então aqui eu poderia funcionar, por exemplo, aqui eu estou criando, né, explicitamente uma classe, né? Uma classe que implementa aquele function, é uma interface. Funciona perfeitamente. Porém, né? Nesse caso aqui, normalmente eu não estaria criando uma classe aqui, mas estaria usando aqui classes anônimas, né? Então, eu poderia aqui, ao invés de ficar criando esse objeto B aqui, eu poderia simplesmente colocar algo do tipo x 3 vezes x. Tá aqui classes anônimas agora. Então, eu não preciso criar uma classe, uma interface. Normalmente, você já tem várias interfaces funcionais, né, que você pode utilizar dentro do teu contexto. E, em geral, né, em muitos casos, você não vai estar criando algo do tipo, eu criei aqui essa função imprime. Você vai estar utilizando, passando essa interface para outros objetos, né, dentro do próprio Java. A biblioteca do Java, por exemplo, no caso, por exemplo, o string é um exemplo desse. Professor, quando a função ela tem só um parâmetro, né? Até aqueles parênteses ali ao redor do x, eles podem ser omitidos, né? Sim, aí fica mais limpo ainda, né? Mais limpo. Dá para, por exemplo, como ela tem só um argumento, né? Um parâmetro, eu não preciso colocar. E a outra, aqui eu não entrei em detalhe, né, pessoal, mas pode ter situações que eu tenho funções, né, que vai ser simplesmente uma expressãozinha, né? E aí, nesse caso, né, eu tenho que colocar o abre e chaves, né? E aí, quando eu coloco o abre chaves, agora eu tenho aqui, na verdade, não é uma expressão. Né? Então, nesse caso aqui, você quer uma expressão, o resultado dessa expressão, a avaliação dessa expressão vai ser o resultado da função. Se eu coloco entre chaves, agora eu tenho aqui uma sequência de comandos. Eu tenho uma sequência de comandos, aí eu vou ter que fazer algo do tipo y é igual a 3x, aí eu vou ter que usar o ponto e vírgula, e depois return y. Então, se eu tiver uma sequência de operações, que ele está reclamando aqui, que eu não declarei aqui, né? Então, agora eu tenho aqui uma sequência de comandos, né? Como qualquer outra sequência de comandos dentro do Java mesmo, eu tenho que fazer o return aqui. Então, em algumas situações eu vou precisar de fazer isso porque eu tenho mais operações a serem realizadas aí. E aí, né, o que a gente vai trabalhar com mais detalhe na quarta-feira, né, mas a gente pode ver uma coisinha aqui antes, onde que a gente vai usar, né, exatamente essas notações lambdas, né? Então, a gente viu, por exemplo, que as funções, por exemplo, de alta ordem mais utilizadas, né, são, por exemplo, a
filter, né, o map e o reduce. Porém, se a gente vir aqui no Java, vou criar uma lista, por exemplo, uma lista. Aqui acho que eu posso usar é o 17, né? Acho que eu já posso usar aqui a referência de tipo, né? Listing, off. Por exemplo, o map, eu não tenho um map aqui na minha lista, né? Não tem um filter também na minha lista. Então, essas operações de map filter, elas foram todas migradas para o stream. Migradas não, né? Foram implementadas no stream. Porque a lista do Java, né? A lista do Java ela é mutável, né? A interface não define isso, mas ela normalmente ela pode ser implementada de forma mutável. Eu posso pegar, poderia alterar algum valor dentro da própria lista aqui. Então, por exemplo, 7, eu tenho essas operações aqui como 7. Eu posso alterar o valor de uma lista. Né? Quando a gente trabalha com programação funcional, né, quando a gente trabalha, por exemplo, com map, filter, reduce, o que ele faz é sempre estar gerando uma nova lista. E aí o que eles passaram isso para o stream, né? E até dentro do stream, por exemplo, eles conseguem programar questões de um stream, por exemplo, infinito, né? Então, por exemplo, a gente pode gerar um stream infinito, pode fazer essas operações de forma paralela, né? Um parallel stream. Mas existe um carinha aqui, né, que recebe, por exemplo, uma interface funcional. O for each, né, ele recebe um tal de consumer, né, que é uma interface funcional. Se a gente for olhar ela naquela lista aqui das consumer. Então, be consumer é um consumer. Então, o consumer representa a operação que aceita um único argumento, né, e não retorna nenhum resultado. Né? Então, por isso que é a ideia do consumer. Né? Ele não produz um resultado no sentido de retornar um valor. Mas pode ter um efeito colateral. Né? O efeito colateral que a gente pode ter, por exemplo, for reaching. Eita, estamos escutando, pessoal? Agora voltou, som. Então, estamos escutando, pessoal? Tive que vir aqui pro... Sim, professor. Parou de Firefox. apresentar, viu? Tá, valeu. Tive que vir aqui pro Firefox. Aqui ele está ainda apresentando, acho que é a tela errada aqui. Acho que está apresentando a tela todinha aqui, né? Eu acho. As minhas duas telas, né? Isso. É o Firefox aqui, a tela inteira. Ele não mostra bonitinho aqui a...
Vou pegar só a janela do Eclipse aqui mesmo. Tá a janela do Eclipse, né? Beleza. Então aqui, pessoal, por exemplo, o caso do for each, né, ele usa o consumer. Então eu posso, por exemplo, receber o valor lá, né, result, e aqui mandar imprimir, por exemplo, X. Aí eu não tenho aqui o ponto e vírgula. Então, para cada valor, né, dentro dessa minha lista, ele vai imprimir na tela. Né, simples assim. Então, aqui a gente está usando o for each. Então, o for each é um método da lista que espera uma interface funcional. Espera uma interface funcional, eu posso passar um lambda notation aqui. Porém, né, em alguns casos, a gente tem um outro conceito chamado método reference. Né? Esse método reference permite a gente passar, é como se a gente estivesse passando aquele método como entrada, né? Daquela. Porque no fundo, o que a gente queria, né? Numa linguagem funcional, a gente queria passar de fato o println, né? A gente queria passar só a função println. Criar uma função, né? Vamos imaginar que a gente está criando uma função. Criar uma função que simplesmente pega aquele valor e passa para uma outra função, era muito mais interessante eu passar aquela função diretamente. Porém, eu não posso passar essa função println, né? Porque ela pertence, né? Ela não é uma função global, né? De onde que está essa função? Vamos ver se ele... ele não consegue achar aqui. O println é do output string? Não, eu sempre esqueço. Tem que passar o system.out mesmo, professor. System.out todo, né? Isso, porque ela vai vir de um objeto, né? Ela não é estática. O objeto, né? O objeto é estático, né? Esse objeto out aqui, né? Isso. Eu acho que dá para passar o objeto, mas acho que talvez se passasse também aqui o print string, funcionaria também. A gente pode testar. Mas aí talvez... eu vou testar. Não, é aqui. porque se for o print string, não tem... Ele não referencia um objeto, né? Vai estar... E o print string, na verdade, provavelmente até uma interface, né? O println, ele teria que ser estático dentro do print string, aí eu acho que daria. Verdade. O que assim, o out é um objeto estático, né? Mas o println não é estático, porque o print string, acho que provavelmente ele é uma interface. Quem implementa, não lembro se ele é uma interface. Se clicar com... segurar o Ctrl e clicar na função, barra, ele não vai para o método, professor? Ctrl Shift T também é um atalho aí no Eclipse, bem legal. Mas como o senhor está compartilhando só a tela do Eclipse, talvez a gente não enxergue a telinha que aparecer. Mas ele é uma classe, né? Ele é uma classe e ele implementa, acho que o filter output string. Mas é isso. Então o out, pessoal, ele é um objeto estático do system, né? Então por isso que a gente consegue, a partir do system.out, né, a gente consegue acessar diretamente aqui, né? System.out, a gente não precisa instanciar uma classe do tipo system, né, para poder acessar o atributo out, né? Mas o método println não é estático, né? E até é preciso, porque assim, quando eu instancio esse println, tem que instanciar então, por exemplo, ele está mostrando a saída onde? No terminal, né? Então ele tem que ser um objeto que está ligado ao terminal para poder mostrar essa operação, né? Professor, pode tentar entrar na implementação do for each, Ctrl click. Boa. Ele recebe um consumer
né? Ele recebe um consumer, aí ele faz a iteração aí, ó, e aí o action ele chama lá o método do consumer, né? Uma analogia que eu gostava de fazer, né, quando eu estava treinando, era que esse consumer, ele é uma função que define um método, né, que recebe alguma coisa e não retorna nada, né? Se você puder entrar na classe do consumer também, professor, por favor, Ctrl-clique nela. Aí mais para baixo deve ter a definição do método, ó. Ele Recebe tem... um parâmetro T, né, e não retorna nada, que Isso. é igual ao println, né? Então, por isso que a gente pode fazer aquela referência de método que o Java vai entender que a gente está passando um método que recebe alguma coisa e não retorna nada, que tem a mesma característica do consumer. Porque exatamente ele está... É a definição dele, né? Por exemplo, ele aceita um argumento, né, e não retorna nada, né? Então, não retorna nenhum valor, né, que estava até definido lá na definição lá do consumer. Está aqui, né? Representa a operação que aceita um único input, argumento, né, e não retorna nenhum resultado, né? Então, aí a gente pode usar algum efeito colateral, né? Então, poderia ser uma impressão, poderia ser enviar uma requisição na web, qualquer operação, mas que não tem um retorno explícito, né, de uma função diferente do function, né? Então, lá nas interfaces funcionais que já são providas pelo Java, já tem aí várias interfaces funcionais, e para cada caso, por exemplo, a função, eu posso ter uma função que recebe 2 valores, né? Então eu tenho lá uma bfunction, né, que ela recebe 2 argumentos, mas retorna um único valor. E aí essas interfaces são usadas dentro de várias outras bibliotecas aí. O list, eu não sei se o list tem mais alguma que recebe alguma interface funcional. Tem o sort, professor. Sort, né? O sort eles implementaram, né? Não sei se é o sort. É sort mesmo. Mas o comparator... X1, X2, Isso. X1... Ups. Só que ele recebe o comparator retorna int. Só que aqui eu já botei, meio que botar aqui um 40 aqui, 30, 20, 30 aqui. Ele reclamou aqui. Ah, legal. Não sabia dessa, não. Ele já está trabalhando como força imutável? Ele forçou isso? Esse list off, ele retorna uma lista imutável. Interessante. Que essa é sempre uma questão do Java, né? Eu acho que esse Mutable Collection eu não tinha visto. Agora já tem esse Mutable Collection, né? É uma das críticas que o pessoal faz para a API, né? A lista, ela é imutável, só que ela define um monte de método que pode mudar a lista, né? Ela tem, porque ela não foi pensada imutável na época, né? Então ela tinha os métodos sets. Sim. E aí acho que eles ficaram nesse ponto e agora eles acabaram Mas e se eu declarar explicitamente como linked list, mesmo assim ele trabalha ela como mutável? List. Mas é o off, acho, né? Que é porque o off ele retorna uma implementação interna, né? Lá. Esse... E aí esse cara deve ser nesse mutable collection, né? Só que observe que não, como a lista ela é só uma interface, né? Esses caras, todo mundo espera interfaces.
E as interfaces, dentro da interface, não tem como ele garantir que ela seja uma imutável ou mutável, né? Diferente, por exemplo, do Kotlin e Scala, que você já define isso no tipo mesmo, né? Você já escolhe o tipo mutável e imutável lá. Se eu não me engano, isso tá quebrando o princípio lá da Liskov. É, porque, Então, porque a interface eles deveriam ter, por exemplo, talvez a interface, uma interface pura, né, imutável, né, se eles fossem implementar agora, e da partir dessa eles poderiam ter talvez uma mutável, né, e alguns métodos esperam só essa mutável e não, e isso. aí já está, você Mas tem algumas implementações aqui que você não vai ter. Então, por exemplo, o L. Tirar aqui essas coisas, então L.7. Lá, mudar o primeiro lá, passar para 60. Então aqui ele vai dar esse erro também em tempo de execução, né? Sintaticamente está correto, mas em tempo de execução ele dá o erro porque ela é imutável. Arrays. Ponto haslist, né? Haslist. O haslist deve retornar mutável, né? Esse aqui já retorna mutável. Será que isso aqui eles mudarem qual versão do Java? o que, professor? Será que ele sempre retornou imutável, esse off? Esse off aí apareceu no Java Não, qual? acho que Sabe? foi no Java 9, mas dá para ver entrando lá no Ctrl clique, ele mostra a versão que foi introduzido. Certo. Que lá, Eu vou lá na botar. documentação ele mostra no Javadoc. Então aqui, pessoal, olha, primeiro duas vezes aqui. Ah, eu botei for each aqui. Entendeu? Dois for each. Então aqui, ó, aqui foi antes do sort e depois do sort, né? Então antes do sort eu tinha os valores 10, 40, 20 e 30, né? Depois que ele fez a atualização, ele retornou 10, 20, 30 e 40. Então, essa questão, né, que foi colocada, por exemplo, e esse sort nem existia antes no Java 8, né? Então, eles criaram depois do Java 8, né? Eles já criaram ele como método default, porque podia ter outras implementações que usasse o list, né? E se eles colocassem ele como abstrato, as implementações que eles têm controle, né? O linked list, o array list, eles estariam implementando, né? Mas o que tivesse externo ao Java, né? Sei lá, talvez uma biblioteca de que implementasse o JPA, tivesse algumas outras coleções internas e implementasse a lista, iria quebrar os sistemas, né? Só que, pensando no lado funcional, né? E aí foi legal esse erro aqui para a gente ver essa questão do funcional. As listas em linguagens que nasceram funcionais, as listas são imutáveis. Então, sempre que você aplica, por exemplo, o sort em uma linguagem funcional, ele pegaria a lista de entrada, iria retornar uma nova lista ordenada. Só que o sort do Java, ele é mutável, ele mexe na própria estrutura da lista. Ele não cria uma nova lista. Então, e aí essa coisa, você vê que essa coisa quebrou o esquema aqui dele, aqui, né? Que eles fizeram o list off retornando uma lista imutável, só que você tem vários métodos definidos na interfaces, né? Que são métodos que alteram a estrutura. Então, eles não têm implementação. E o pior, né? Então, acontece isso em tempo de execução. Diferente de linguagens, por exemplo, o Kotlin e o Scala, que nasceram para ser funcional, já foram projetados para suportar o paradigma funcional, na definição deles, eles já têm a definição das coleções mutáveis e imutáveis, né? No Scala, por padrão, é imutável. Acho que no Kotlin também, William. É imutável, professor. Aí, se você quiser, você vai lá e instancia explicitamente, dizendo, ó, eu quero uma mutável, né, mas por padrão elas são imutáveis. E aí, por isso também que eles evitaram, né? Por exemplo, esse sort talvez ele
era melhor eles nem ter botado esse sorte aqui, já trabalhado a partir disso aqui já com o string, né? Porque amanhã a gente vai ver melhor essa questão do string, né? Mas, por exemplo, a partir de uma lista, né, eu posso criar um string, né? L.string. E aí esse string, por exemplo, aqui eu tenho, eu posso começar a executar operações aqui, por exemplo, o map, né? O map, ele recebe, por exemplo, uma função. Aquela mesma interface que a gente estava usando ali naquele exemplo anterior, né? Então, um function, né, tem um R e um S, uma entrada e uma saída, né? Então, sei lá, x, 3 vezes x. E o retorno do map, né, é um novo string. E aí você pode ir aplicando coisas, como você pode aplicar, por exemplo, for each, né? E o for each você pode aplicar aqui o println, por exemplo. Então ele imprimiu lá o 10, 20, 30 e 40, né? Depois já imprimiu 30, né? 60, 90 e 120. E foi a execução dessas operações aqui. Então, operações como map, filter e reduce são definidas dentro do... Por exemplo, o reduce é aquela que você vai pegando vários valores, né, para gerar um único valor. Então, lá no Haskell, por exemplo, é o folder, né? E esse reduce, a gente viu que, por exemplo, ele consegue generalizar várias coisas. Ele consegue generalizar, por exemplo, um produto, uma somatória, uma ordenação, né? A gente pode concatenação. Então, o que ele espera, no fundo ali, é uma operação, né, que você tem, por exemplo, o caso, um valor inicial, né? Então, por exemplo, que poderia ser o elemento neutro naquela operação, né? Por exemplo, no produto, eu vou passar o 0 como elemento neutro. No caso da somatória, eu vou passar o valor de 1. Né? Não, desculpa, né? O produto, eu passo 1, né? Não, 1 e no caso da somatória eu passo 0, né? No caso de uma coleção de strings, por exemplo, né, eu posso passar uma lista vazia, né? Então, uma lista vazia concatenada com qualquer outra lista retorna ela mesma, né? Aqui ele seria esse acumulador, esse dente daqui, né? Então, esse primeiro caso aqui, quando ele usa... Aqui eu posso passar explicitamente, né? Por exemplo, se ele é um binário, ele recebe 2 valores, né? É isso. Ponto. Isso aqui já retorna um objeto, já um optional. Né? If present, system out, println. E aí, pessoal, essas estruturas, por exemplo, o reduce aqui, ele já retorna uma outra estrutura, né, que tem a ver também com a programação funcional, né, que são os optionals. Né? Os optionals em linguagens como o Kotlin e o Dart, ele já aparece diretamente, né, na sintaxe. No caso do Java, a gente usa uma biblioteca também. Está reclamando aqui. Reference. É porque já foi consumida, professor, lá na linha 21. Sim. Verdade. Então, aquele eu já somei agora os valores, quero 10. Coincidentemente deu 100, né? A gente não pensa em números tão aleatórios, né? 30 mais 20, 50, 10 mais 40, 50, né? Então dá 100 aqui. Então, ele aqui está aplicando agora o reduce.
E esse if present, né, ele aplica sobre um tal de optional, né? E aí esses conceitos todos vêm da programação funcional, né? Então, vem do conceito de mônadas, né? Linguagens como, por exemplo, o Haskell, né? Esse conceito é muito mais simples, mais fácil de a gente visualizar lá, e já faz parte da sintaxe da linguagem. Em linguagens como Java, que foi necessidade de incorporar esse conceito numa linguagem orientada a objeto, e que foi desenvolvida para ser apenas, dar suporte apenas ao paradigma orientado a objeto, eles tiveram que colocar isso normalmente como novos tipos de dados, métodos, e eles têm tentado tornar isso menos verboso possível, né? Então, imagine que se a gente tivesse que implementar isso aqui usando classes anônimas, normalmente vocês vão ver códigos trabalhando com string, você vai aplicar várias operações, vai fazer um map, vai fazer um filter, vai fazer um reduce, né? Então, você faz essas 3 sequências usando classes anônimas, o código fica horrível, né? Fica horrível, difícil de visualizar, e só seria praticável se o cara estivesse usando uma IDE, né? Sem uma IDE é impossível. Por exemplo, nem aqui. Como é que eu faço aqui, por exemplo, se não tivesse classes anônimas? Aqui eu já nem estou muito preocupado, né, com o tipo, né? Que tipo que é esse cara? Mas ele é um bifunction, né? New é o bifunction. Então eu vou ter que colocar talvez aqui o do que de integer para integer. Ah, não, tem 3, né? Porque recebe 2 inteiros, né? E retorna um inteiro. E aí, esse if present, né, também espera uma interface aqui, né? Então, new consumer integer. Tentar tirar pelo menos os passos aqui, só para a gente finalizar a aula de hoje, pessoal, só para a gente ver como que ficaria impraticável sem usar notação lambda aqui. Não é bifunction que ela recebe, não? A binary operator, né? Passei errado aqui. Observe aqui, pessoal, eu passei errado aqui, não olhei, né? Binary operator. O binary operator deve que já recebe só um tipo, né? Eu assumo aqui. Agora sim, né? Observe a quantidade de informação que eu preciso saber a mais, né? Que eu não precisava me preocupar ali quando eu estava trabalhando com Lambda Notation. Viram aí, pessoal? Como seria impraticável, né, a gente fazer isso sem o Lambda Notation? Então, Lambda Notation não é, né, somente uma forma mais fácil de escrever, né, essas interfaces
essas classes anônimas, mas realmente a gente precisa utilizar ela se a gente quer trabalhar, por exemplo, com a biblioteca Stream, né, e diversas outras bibliotecas aí que esperam interfaces funcionais, que seriam impraticável a gente trabalhar ela se não fosse através das Lambda Notation. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou mandar para vocês, vou ver se eu mando logo aqui, aquela questão sobre o último seminário, né? Então, o último seminário ficou realmente muito prensado, né? Então, a gente terminou um seminário agora, já vai fazer um novo seminário na semana que vem, né? Mas a vantagem é que a gente já finalizaria isso aí. Então, quem já passar já está livre da disciplina, já está para focar aí nas outras disciplinas, né? Quem ficar tem a vantagem de poder, na outra semana, fazer a reposição em final, né? Professor, se Oi. eu for aprovado por média, eu ainda posso fazer reposição? É aquela situação lá da primeira nota, que eu acabei não entregando as atividades, né? Se eu estava bastante interessado em melhorar aquela Sim. nota. Então, vou até dar uma olhada de novo na resolução, mas eu acho que antes era meio ambígua, mas eu acho que hoje em dia, pela resolução, já, acho que se eu não me engano, assim, que o professor pode ter outra interpretação, mas pelo entendimento que eu tinha, era que podia, era direito de vocês. E mesmo se não fosse, assim, eu gosto de disponibilizar essa possibilidade para o aluno, né? Então, fazer mesmo Eu estou na mesma situação do Wilber também, professor, da primeira nota. Aí eu só peço, né, que vocês me avisem, por exemplo, professor, eu vou fazer. Então, para poder elaborar a prova, por exemplo, eu perdi, então, eu fiquei sem nota na primeira unidade, minha nota está mais baixa na primeira unidade, né? Então, eu vou elaborar uma prova para vocês em cima da primeira unidade. Né? Terceira unidade vai ser mais complicado, mas a gente faz algum trabalhinho, alguma coisinha, a gente pensa em alguma coisa. Mas Tá. é legal, para melhorar a nota eu acho importante, sim. Boa. Então fica, professor, então a P3 fica só o seminário mesmo. Eu acho que sim. Vamos. Tá Hoje é bem que dia? apertado também. 01 de 2022. 17 ou 24, né? 24. Aí, só uma coisa aqui. Configuração. Inventar uma resposta. Ok. Então, esse é o formulário, pessoal. Não é da frequência, não. Saber o que vocês preferem. Fazer já logo na semana que vem o seminário. Ou. Estão me escutando? Não sei se. Estamos sim, professor. Acho que ok. Beleza, pessoal. Tá joia. Então responda aí, só para ter uma ideia do que vocês estão preferindo mais. Para ter uma noção aí. Tem as vantagens e desvantagens, né? Mas eu acho que o trabalho não é muito difícil. Dá para vocês fazerem semana que vem. E a gente encerra aí. Tá joia, pessoal. Então, abraços aí. Eu vou interromper aqui a gravação.